Olá, bom dia, programa Cidade Aberta. Hoje nós estamos recebendo aqui o Daniel Lentini, que é cineasta, trabalha com cinema no Rio de Janeiro. Daniel, muito obrigado pela tua presença, por atender a TV Princesa. E eu já vou logo perguntando, você nasceu e foi criado aqui em Varginha? Obrigado vocês pelo convite de estar aqui. Sim, eu nasci aqui e fiz até o 2º grau na cidade. E aí depois, com 17 anos, eu já me mudei para o Rio para estudar comunicação, publicidade, cinema. Mas acabei sempre trabalhando com cinema. Me formei em publicidade, mas não exercia a função de publicitário. Acabou tendo uma base para atuar no cinema, ou são coisas completamente diferentes? Tem uma parte da publicidade que são, né, os filmes publicitários, que até de alguma forma usa as mesmas técnicas do cinema, mas o propósito é diferente, né? Então, eu preferi o propósito do cinema do que da publicidade. Quando você saiu daqui, você já tinha um olhar lançado para o cinema, ou você ainda nem pensava nisso, descobriu depois? Eu sempre gostei muito de assistir filme, né? Sim. Mas quando eu saí daqui, eu achava que eu poderia ser ator, na verdade. Aí eu cheguei no Rio e descobri que não servia para isso. E aí fui, aos poucos, me aprofundando, assim, conhecendo mais filmes diferentes de outros países, ou curtas do Brasil, de lugares que a gente não tem muito contato, ainda mais naquela época, né? Não tinha, em 2002, até tinha internet, mas não era uma coisa fácil de você baixar filme aqui, de ver filme ali. Então você tinha que ir atrás mesmo. E aí estar numa capital fazia muito mais diferença do que agora. Fez toda a diferença. E como é que foi essa passagem? Você queria estar na frente da câmera, acabou indo para trás das câmeras, né? Foi um processo fácil para você ou você relutou antes? Não, assim, é difícil como o começo de toda a vida, né, profissional, porque você não sabe muito bem o que vai dar, né, aquilo, se você vai conseguir atingir, se você vai conseguir se sustentar com a profissão que você escolheu e tudo, mas as coisas foram caminhando, assim. Na verdade, o primeiro filme que eu trabalhei, eu descobri, foi uma história muito louca, eu descobri que um cara estava fazendo um filme independente numa casa lá em Botafogo. Aí eu toquei nessa casa e me apresentei para a pessoa e falei, olha só, eu sou, enfim, me chamo Daniel, sou universitário, gosto muito de cinema e queria começar a trabalhar com cinema, então me bota aí para, sei lá, que tiver, comprar cigarro, varrer o chão, qualquer coisa aí, tá valendo. Aí ele me botou no filme. O filme, afinal, nunca foi lançado. Mas, afinal de contas, me deu uma energia, assim, para continuar, né? Para seguir procurando outros caminhos ainda, fazendo para procurar outras produções. Sim. Cariocas, né? E aí as coisas foram acontecendo, né? Ao longo do tempo. Às vezes com uma frequência maior, às vezes com uma frequência menor, mas aí foi estabilizando. Depois foi estabilizando. Você começou pelos curtas e independente ali, tentando uma beirinha e foi pra frente aí. Esse filme, na verdade, seria um longa, esse que nunca terminou. E depois eu já entrei como estagiário em longa mesmo, assim. Curta eu fiz pouquíssimo, na verdade. Perfeito. E quando você fez, em 2006, o Tropa de Elite, você já tinha percorrido um longo caminho? Como é que foi? Eu estava ainda vendo agora, né? Eu estava ainda no início da profissão de assistente de direção, mas eu já tinha feito aí uns 4, 5 filmes. E cada filme, né, é um processo que dura 5 meses, 6 Sim. meses. Então, um filme é uma experiência muito grande que você adquire, né?
Só que, enfim, eu me considerava ainda estagiário, assim, quase estagiário, né? E aí, enfim, quando chegou já no Tropa 2, eu já estava um pouco mais, digamos, especializado, assim, na profissão de assistente de direção e, enfim, sigo até hoje aí nessa empreitada. Você já tinha concluído a faculdade quando você fez o Tropa 1? Eu terminei, engraçado, o último período da faculdade eu cursei ao mesmo tempo que eu estava filmando. E a folga do filme coincidiu com o dia que eu tinha aula na faculdade. Nossa. Então, não sei, vendo hoje, não sei como eu consegui conciliar as duas coisas, mas afinal, sei lá, os caminhos foram indo para frente aí e eu consegui me formar. Você fez a faculdade de cinema? Não, de publicidade. Ah, você fez publicidade? Sim. E de lá que foi o trampolim para você pular para o cinema? Já no segundo ano de faculdade eu já trabalhava com filmes. Aí precisei trancar algumas vezes a faculdade justamente porque isso é uma coisa importante de falar, assim, porque a gente vê o filme pronto e geralmente, enfim, não tem muita consciência e às vezes nem precisa ter mesmo, assim, mas eu acho importante falar o trabalho que é sim. você fazer um filme, né? Um filme desse, por exemplo, um filme desses maiores, assim, você fica, antigamente mais ainda, você ficava, sei lá, 3 meses filmando um filme, sabe? E 6 vezes por semana, num regime de trabalho de 12 horas por dia. Nossa, muita Ou seja, coisa. então você imagina que se você tem 12 horas para filmar, mais, sei lá, 1 hora para sair de casa, 1 hora para chegar em casa, mais dormir, mais jantar, não sei o quê, você só vive em função do trabalho, né? E é um trabalho que às vezes ele não é valorizado, né? O trabalho não só do artista, mas também da equipe técnica por trás de cada filme ou programa jornalístico ou qualquer produção. Qualquer produção é difícil de perceber o quanto que tem um trabalho atrás, né? O quanto de esforço que tem de cada pessoa para a coisa acontecer e todo mundo assistir o programa ou o filme de uma forma sem ter que se preocupar com nada, né? Só ali no entretenimento. Eu vou para o intervalo, vamos voltar com esse assunto que é interessante. O programa Cidade Aberta volta em instantes. O programa Cidade Aberta já está de volta. Hoje nós estamos conversando aqui com o Daniel Lentini, assessor assistente de produção, né? De direção. Daniel, a gente estava falando agora há pouco a respeito dos filmes, tal, do Tropa 1, Tropa 2. Você ressaltava o trabalho da equipe técnica para poder finalizar tanto um filme quanto um programa desse, um jornalístico. E, de fato, se verifica em todas as esferas, né? A gente sempre trabalha bem mais e o reconhecimento é pouco, né? Eu costumo dizer, ou pelo menos tentar acreditar nisso, que o que importa mesmo é o trabalho, é o esforço que você faz. E isso de reconhecimento nem adianta esperar. Nem adianta esperar, porque você não pode depender de uma coisa que você não controla, né? O que você pode controlar é teu esforço. O resto, o que vai fazer? Não tem muito jeito. Quem quiser acreditar, enfim, que a coisa é fácil, ou que é difícil, aí vai da cabeça de cada um. Que fique na ilusão, né? Que fique na ilusão, exatamente. O que importa é fazer o trabalho, né? E, enfim, de preferência trabalhar com uma coisa que te instigue, né? Assim, que te dê o mínimo de prazer, porque afinal de contas a gente fica aí o quê? 40 anos da vida trabalhando numa coisa. É verdade. Se não fizer uma coisa que gosta, não adianta, não justifica. Exatamente. Mas você fez o Tropa de Elite 1 foi por volta de 2006, o 2, 2010. Quando vocês faziam o Tropa de Elite 1, vocês imaginavam que ia dar a repercussão que acabou dando esse filme, não? Não. Assim, já tinha aquela coisa do Cidade de Deus, né, que já tinha sido feito e foi um filme, vamos dizer, meio de ação, né, brasileiro, que tinha funcionado muito bem.
Então, já, de alguma forma, existia alguma esperança de que poderia pegar aí essa coisa, mas eu acho que ninguém esperava aquele boom. O boom que teve, né? Foi um filme que marcou a época, embora já faça muito tempo que ele aconteceu, né? É um filme ainda que, embora, como a gente estava falando, eu também não sei se eu concordo com todas as coisas do filme, mas é um filme que eu carrego um carinho muito grande, porque, enfim, aprendi muita coisa nele. Mas, enfim, também não só nele, mas em todos os filmes a gente aprende um pouquinho, né? Se em 2006 o Tropa 1 deu aquela repercussão, para fazer o Tropa de Elite 2 em 2010, aí já vinha com uma responsabilidade a mais, né? Sim, vinha com uma responsabilidade a mais, com certeza. Tá todo mundo... Mas como a equipe também era quase a mesma, todo mundo estava muito unido, né? Para fazer a coisa funcionar. E isso ajudou muito ao resultado. Perfeito. Agora, entre os dois filmes, você fez outras produções, atuou com curtas também, ou ficou ali já esperando para um próximo filme? Não, entre os dois filmes, e não só entre os dois, mas também depois do Tropa 2, eu trabalhei em bastante filme. Eu tenho, sei lá, quase 40 filmes no currículo, na verdade, desde 2005 que eu comecei. Sim. E é isso, eu trabalho como assistente de direção. Na época do Tropa 1 eu era terceiro assistente de direção, do Tropa 2 eu estava indo para segunda assistente de direção. Hoje eu sou primeiro assistente de direção e também faço os meus filmes, né? Que para mim na verdade é o mais importante que tem, né? Eu consegui fazer os meus filmes. Você inclusive comentou comigo que você tem um projeto de fazer alguma coisa aqui no sul de Minas, Varginha incluído, né? Sim, eu fiz eu lancei em 2015, inclusive teve até uma sessão aqui na Câmara de Varginha, que foi meu primeiro longa como diretor, documentário chamado A Morte Diária, que é sobre o processo de como que o crescimento de uma cidade acaba sufocando as memórias e as raízes que a gente tem, né? Interessante. Foi um filme muito legal de fazer. Eu filmei em 2012, durante, sei lá, uns 2 meses mais ou menos aqui, mais, sei lá, 6 meses de pesquisa que eu fiquei por aqui rodando, achando personagem, locação e tudo. E o filme ficou pronto só em 2015, lancei em 2015. Mas sim, tenho muita vontade de ainda filmar mais aqui, porque é uma região que culturalmente ela é muito rica, né? E a gente não pode deixar... Claro que o desenvolvimento, o progresso é interessante e importante para a economia e tudo, mas o lado cultural, regional também tem que ser preservado, né? Não dá para simplesmente aceitar tudo que vem de fora e não pensar com a cabeça de quem é daqui, né? E é uma região que você conhece bem, né? Sim. Isso já facilita um pouco. Sim. E o filme, o meu novo filme Animal Indireto, eu também filmei parte aqui, assim, em São Tomé das Letras. Em São Tomé das Letras? Sim. Esse é bom também. Vamos para mais um intervalo? Já a gente volta. O programa Cidade Aberta volta em instantes. O programa Cidade Aberta já está de volta. Hoje estamos conversando aqui com Daniel Lentini, que também é varginhense, né? Acima de tudo, varginhense. Daniel, nós estávamos falando a respeito da produção de filme e depois disso, é lógico, teve as suas produções, os seus projetos e tal, mas novamente você está aí na mídia com o Bacurau, que inclusive foi premiado em Cannes, né? Como é que foi essa experiência? É mais uma? Não, esse filme foi muito importante. Enfim, é uma produção lá de Recife, né? Sim. Os diretores são o Kleber Mendonça e o Juliano Dornelles, 2 pessoas de lá, 2 cineastas de lá, que me aceitaram de forma muito legal assim na equipe de direção.
então fui assistente de direção deles. É um filme muito especial que vai lançar agora aqui no Brasil, se não me engano, no fim de agosto. E, bem, espero que dê uma repercussão grande, porque não é todo ano que a gente tem um filme brasileiro premiado num festival mais importante do mundo, né, de cinema, que é Cannes. Também independente do festival, porque, enfim, o filme é bom mesmo, merece tudo de bom, assim. E o fato dele já ter recebido um prêmio antes de ser lançado aqui já é uma amostra do que vem, né? Sim, sem dúvida. Tem essa coisa de que a gente ainda depende de um certo selo assim, internacional para o filme. Ou seja, a maioria dos filmes começam a carreira fora do Brasil, em festivais, e depois, a partir de que são escolhidos para certos festivais, eles lançam para cá já com carimbo de passou no Festival X, passou no Festival Y. Está recomendado. Exatamente. Enfim, não sei se é o ideal, porque o ideal seria a gente se reconhecer por nós mesmos e isso bastar, mas é claro que é sempre bom também ver pessoas de culturas totalmente diferentes da nossa aprovando, gostando de coisas que a gente faz, né? Que a gente faz aqui no Brasil. E agora, não menos importante, você lançou aqui em Varginha também o seu documentário. Como é que foi essa questão? É a respeito da depressão, né? Isso. Como é que foi para você fazer essa produção? É um filme que chama Animal Indireto, é um documentário. É o terceiro filme que eu dirigi. É um filme diário, né? A gente chama de filme diário, autorreferencial, né? Quando o próprio cineasta ou a mulher faz um filme sobre alguma história sobre si mesmo, né? E nesse caso foi de um problema que eu estava tendo na época, com uma certa crise de ansiedade, e que me levou também a um certo quadro de depressão, que eu resolvi enfrentar, na verdade, esse problema, dando uma resposta num filme, através de um filme, que foi esse Animal Indireto. Estava coincidindo de uma época que eu tinha resolvido dar um tempinho de trabalhar para estudar, então eu ia fazer uma especialização em documentário fora do Brasil e usei esse semestre que eu fiquei fora, em 2017, para ficar, sei lá, isolado, trabalhando exclusivamente no desenvolvimento do Animal Indireto. No processo criativo e filmando, experimentando coisas para o Animal Indireto. Ou seja, é importante falar porque a depressão é um problema que ainda não está resolvido, né? E você resolveu enfrentá-la falando sobre ela. Sim. Assim, hoje tem... eu já li notícias, estatísticas, enfim, que dizem que a depressão hoje afasta mais gente no trabalho do que doença cardíaca, por exemplo. Então, assim, não é uma coisa... depressão não é exclusividade de algum tipo de raça, ou de classe social, ou de país, ou de... atinge todo mundo mesmo, assim, porque a gente está num mundo muito rápido, né? Muito apressado com as coisas, né? Muito ansioso. Nosso mundo é muito ansioso. Então, às vezes, a gente trava mesmo. E acho que eu tive muita dificuldade no início, porque, claro, tem muito um preconceito, principalmente preconceito meu mesmo contra a coisa de, tipo, caramba, mas como é que eu vou dizer que eu fiz um filme sobre depressão e que eu estava com isso, e a família, o problema era meu, e os amigos, e no trabalho as pessoas vão querer que eu trabalhe sabendo que eu tenho isso, que eu tive isso, sabe? No começo foi bem difícil, mas depois é aquela coisa, esse sou eu, tenho que encarar os meus problemas. Sim. Se alguém achar que alguma coisa errada, só posso lamentar. Lamento, mas é assim. É assim. Acho que uma coisa que o filme tenta deixar
claro assim, é a necessidade da gente se comunicar para falar dos nossos problemas, né? E de entender que a partir da comunicação, não só em relação à arte, né, fazendo filme, mas de comunicação mesmo, conversar com familiares, com amigos ou com profissionais de saúde que podem ajudar a resolver um pouco esse problema, né, dentro de si. Enfim. E para encerrar, de onde é que você tirou esse nome Animal Indireto? Animal Indireto é uma passagem de um livro de um escritor que chama Émile Cioran. O livro chama Nos Cumes do Desespero. Tudo a ver. Exatamente. Ele escreveu esse livro, enfim, tem lá uma notinha no prefácio que diz que ele escreveu porque ele estava num momento super angustiado da vida e se ele não escrevesse esse livro, ele, enfim, talvez se matasse, aquelas coisas. E aí o Animal Indireto é um dos aforismos lá do livro que diz que o ser humano perdeu a capacidade de viver o presente, de que a gente está só esperando coisas que a gente não pode contar hoje e que ao contrário de todos os outros animais que vivem literalmente o presente, a gente fica mais projetando coisas e esperando coisas e sofrendo com isso, do que simplesmente viver o presente e aproveitar o momento de agora. Então achei que era pertinente, não só com a história do livro dele, mas também com essa passagem, né, da gente tentar realmente entender que o presente, que às vezes a gente não precisa ir tão longe assim, basta só ficar sentado, viver e bola para frente. Perfeito. Daniel, eu quero te agradecer muito por ter atendido a gente aqui e dizer que a TV Princesa está à disposição, tendo novas produções, tendo qualquer novidade nisso, nós estamos juntos aqui. Beleza, muito obrigado. O programa Cidade Aberta volta na semana que vem. Até lá.